nosso primeiro vice-presidente. A paz do Senhor, meus irmãos. Todos estão alegres nesta manhã? Creio que sim, não é? Louvado seja Deus. Louvando a Deus por mais uma rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta manhã para estudarmos mais uma porção desta lição, desse trimestre que tem sido tão abençoadora a todos nós, que fala sobre a família, traz o tema como família, e nós estamos nesse trimestre sendo abastecidos por várias lições importantes que têm edificado o povo de Deus. E eu quero agradecer pela indicação do meu nome, pelo nosso pastor-presidente, Bispo Oídio José do Carmo, a coordenação da escola. É muita responsabilidade estar aqui nesta manhã, ocupando essa tribuna. Mas estamos aqui dependentes totalmente da graça do Senhor. Neste domingo, ontem estivemos ali na abertura do congresso, como o pastor Samuel já disse, e hoje estaremos de volta. A rádio estará transmitindo ao vivo todas as reuniões do nosso congresso. Louvar a Deus também por todos os casais que estiveram aqui na última quarta-feira, dia 19, participando da primeira reunião de casais da nossa sede, né? Foi uma bênção. O Bispo Oídio José do Carmo trouxe-nos uma palavra maravilhosa, uma palavra tremenda, e todos aqueles que vieram foram edificados nesta quarta-feira. Ele falou sobre manutenção, não é mesmo, pastor Samuel? Falou sobre manutenção do relacionamento conjugal. Se você não veio, você perdeu. Eu convido você para não perder, próximo mês, a segunda reunião dos casais aqui da nossa igreja sede, né? Fale com seu cônjuge, dá uma cotogadinha nele aí ou nela e diz: olha, não vamos faltar o mês que vem não, hein? Tá ok? Vamos estar presente aqui, né, Danébia? Danébia estava no Pará. Louvado seja Deus. O tema da nossa lição é o desafio da criação dos filhos, né? Instrui o menino no caminho em que deve andar. Alinhando um pouco aqui a expectativa nesta manhã, eu tenho 25 anos, vou completar 25 anos de casados, aqui no mês de agosto, 25 anos. E Deus nos deu uma família linda. Está ali a minha esposa, missionária Iderlaine, os nossos filhos, Samuel e Ana Carolina. Então, eu estou no mesmo patamar de todos os pais aqui presentes. Estamos na luta, né? Estamos no mesmo barco. E enfrentando esse mesmo desafio que é a criação dos nossos filhos e levá-los a um patamar mais distante, como flechas, e orientá-los através da palavra de Deus, e que eles guardem os mandamentos do Senhor nos seus corações. Quantos pais nós temos aqui nesta manhã? Só para me ter uma ideia. Muito bem. Um bom número de pais aqui nesta manhã. James Dobson, na nossa introdução, ele tem um livro chamado Ser Pai não é coisa para covardes. Ser pai não é coisa para covardes. Forte, né? Forte esse tema, o título desse livro. Ser pai não é coisa para covardes. Por quê? A paternidade responsável, ela continua sendo uma das coisas imprescindíveis para a vida de uma criança. É uma das missões
mais nobres, árduas e desafiadoras que nós enfrentamos na vida. É uma missão. Essa missão foi dada por Deus. E a lição diz que o Senhor nos capacita a desenvolvermos esta lição, esta missão. O Senhor nos capacita. Ele nos delega um dever. Ele nos dá uma missão. E Ele mesmo nos capacita a desenvolver esta missão. Agora, é uma missão que exige de todos nós o quê? Treinamento. Treinamento. Nenhum homem já nasce com a capacidade de ser um marido. Nasce com a capacidade de ser pai. São atribuições que ele precisa desenvolver. Quando ele entra na aliança, quando ele entra no processo de uma aliança, ele vai participar de um processo que a Bíblia diz que se tornarão os dois uma só carne. Então é um processo. Esse processo exige muita entrega, sacrifício, muito suor, muita lágrima. É treino. Você tem que treinar todos os dias para ser um bom marido e treinar todos os dias para desenvolver o seu papel de pai. Agora, hoje existem muitas opiniões diferentes acerca de como ser pai. Não é verdade? Muitas opiniões. E um homem tinha 5 teorias sobre paternidade. Ele tinha 5 teorias sobre paternidade. Só que ele não era pai, Pastor Lincoln. Ele não era pai. Tinha 5 teorias sobre paternidade. Aí, ele se transformou em um pai. Teve o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto e o 5º filho. Ele tinha 5 filhos, teve 5 filhos, e aí a teoria foi tudo para o ralo. Acabou a teoria. Acabou a teoria. Então, tinha 5 teorias sobre paternidade e não era pai. Quando foi pai, teve 5 filhos e nenhuma teoria. Seja o que Deus quiser agora, né? Deus que me ajude nessa hora. Então, a pergunta que nós fazemos para todos nós, para mim, faço para você, para todos nós, é para onde que nós estamos olhando. Para onde que a gente olha quando a gente tem a necessidade de buscarmos ajuda e de conselhos, como agir na educação dos nossos filhos? Para onde nós estamos olhando? Quando nós, como maridos, a irmã como mãe, para onde nós estamos olhando quando nós temos essa necessidade de buscar ajuda? Quem é o seu modelo? Quem é o seu modelo? Meus irmãos, há somente um modelo. Há somente um pai na história que sempre foi perfeito. E esse modelo é a figura santa do nosso Deus, o nosso eterno Pai. Lá em Mateus capítulo 5, verso 48 está escrito: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, o vosso Pai Celestial. Então, Deus é um modelo perfeito de paternidade. Amém, meus irmãos? Amém. Deus é um modelo perfeito de paternidade. Você quer ser um grande pai? Você pode. O segredo é simples. Trate os seus filhos da maneira como Deus cuida de você. Trate os seus filhos como Deus trata você. Trate os seus filhos assim. Tem uma pesquisa
muito forte. Essa pesquisa realizada recentemente com 3.600 crianças, ela conclui o seguinte, que 14% dessas crianças são filhos de pais solteiros. 14% dessas crianças são filhos de pais solteiros. 40% dessas crianças viverão em um lar separado antes de atingirem a idade de 18 anos. Por isso a ministra Damares, a ministra da Família e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lançaram a campanha até o bispo comentou aqui, muita gente aceitou, mas depois ficou ali jogando para escanteio, mas como que pode, etc. e tal. Mas esta é a grande verdade, o enfrentamento de uma situação que nós enfrentamos, que nós estamos vivenciando nessa nação, nesse país. E o nome dessa campanha é Adolescência primeiro, gravidez depois. A criança ela tem esse direito de usufruir da sua infância e da sua adolescência e receber tudo aquilo que ela precisa receber. Ela não está preparada para a maternidade, a paternidade, a menina para a maternidade, o menino para a paternidade. Eles não estão preparados. Mas aí são inundados por um bojo de informações e de influências de todos os lados. E é uma campanha para se evitar a gravidez precoce. Vamos estar orando, né, pelas nossas autoridades, para que o Senhor continue estendendo as mãos, porque há retaliação, há resistência no tecido social contra uma campanha dessa, né? Contra uma campanha assim. Por isso nós devemos estar orando, é por isso que nós estamos orando. Esse ano de 2020, a igreja está em oração, nesta campanha lançada pelo nosso bispo em todo o estado de Goiás, e nós queremos que o Senhor vai nos dar a vitória em nome do Senhor Jesus. E a lição diz que filhos são herança do Senhor. Os filhos são de fato a nossa verdadeira herança. O salmista ainda acrescenta que o fruto do ventre é o seu galardão. O fruto do ventre é o seu galardão. As crianças, elas vêm ao mundo indefesas, inocentes, puras. E o lar que recebe essas crianças deverá ser um lugar que proporcione para essas crianças um ambiente acolhedor. Um ambiente acolhedor. Tem uma pesquisa que diz que quando a criança recém-nascida chega em casa, ela já percebe se o ambiente é seguro ou não. Quando a criança vem da maternidade, ela entra no ambiente daquela casa, ela já percebe se o lugar é seguro ou não. Então a criança chega e ela precisa dessa segurança. Ela precisa perceber que há segurança, que tem um equilíbrio ali, que nada está jogando ou colocando a sua vida em risco. Além de serem herança, os filhos são galardão, ou seja, uma recompensa, uma bênção extra. Dá para dar um glória aí, meu irmão? É uma bênção extra. Deus fala assim, eu gosto tanto de você que eu vou te dar uma bênção extra. Você, tá aí, filhos.
E tem muita gente que teve um pacotão de bênção extras. 10, 15 bênção extras. Em casa tem 2 bênção extras. Né? 28? Olha só. Né? Maravilha. Então a herança são os nossos filhos. Diga, a herança são os nossos filhos. Porque muita gente pensa que heranças são bens materiais. Claro, os bens materiais são conquistas. São as nossas conquistas, que nós lutamos e trabalhamos por isso. Não é verdade? Você trabalha por uma casa, você trabalha por um emprego, você trabalha por uma formação, você trabalha por muitas coisas. Mas bens materiais não são as nossas heranças. As nossas heranças não são os nossos bens materiais, e sim os nossos filhos. A lição também diz que os filhos são como flechas nas mãos do Senhor. São como flechas. E aí nós encontramos 3 verdades aqui nesse contexto. Primeira verdade. Vamos lá? Vamos ler junto? Qual é a primeira verdade encontrada nesta afirmação bíblica, que os filhos são como flechas nas mãos do Senhor? A primeira é: os pais devem dar suporte aos filhos. Segunda, os pais devem preparar os filhos para a vida. E a terceira é: os pais, repita comigo, devem lançar são responsabilidades que cabe a mim como pai, a minha esposa como mãe. É responsabilidade nossa dar suporte aos filhos, preparar esses filhos para a vida. O guerreiro carrega as flechas aonde? Nas costas. O guerreiro carrega as flechas nas costas. Antes de usá-las, ele carrega as flechas nas costas. Da mesma forma, os pais, meus irmãos, eles carregam os filhos no coração, no ventre, nos braços, carregam os filhos nos ombros. Já saí de madrugada com meus filhos nos ombros, nos braços, atrás de médico, de pediatra, de médico para socorrer, né? Tinha um médico, um pediatra japonês ali perto de casa, ali no setor Pedro do Vico, na Couto Magalhães. Ele já parecia mais médico da família, gente da família. Chegava, já conhecia totalmente as nossas crianças. Não, isso aqui vai passar, tá, dá um remédio. Nessa época, os meus paletós viviam todos babados, né? Limpinho, tal, arrumadinho, engomadinho. E aí, bota aqui, aí vomitava, babava, aquela coisa toda. E você não está nem aí, meu irmão. Você não está nem aí, né? Você está na fase do cuidado, Eu tinha uma vaidade com o meu cabelo, pastor Samuel. Eu tinha uma vaidade com o meu cabelo era alto, né, um pouco mais alto. E aí tinha até um pentinho que eu, né, arrumava aqui. Quase ninguém orava botando a mão na minha cabeça, que eu tirava, entendeu? Por causa desse cabelo, pastor Isaías, por causa desse cabelo. Aí os filhos vieram. E a Ana Carolina, a coisa que ela mais gosta é botar a mão na minha cabeça, e ela vai lá e vem e traz para cá, fazendo massagem. Acabou.
Acabou o cabelo, acabou o negócio. Então os pais devem dar esse suporte aos filhos. E os guerreiros, eles carregam os filhos no coração, no ventre, no braço, nos ombros, e também carregam os filhos aqui, ó. Esse que é o forte? Carregam os filhos no bolso, sim ou não? Temos que carregar, faz parte, faz parte. Os filhos precisam de toda sorte de suporte. Eles precisam de suporte espiritual, eles precisam de suporte emocional, eles precisam de suporte psicológico, moral e financeiro. Eles precisam de apoio e encorajamento. Repita comigo: apoio e encorajamento. Os filhos precisam disso tudo. Deixar uma herança para os filhos após a morte é lei, mas ajudar os filhos na vida é manifestação de amor. É manifestação de amor. Você vai tatuar no coração desse filho marcas indeléveis de amor e atenção. E o seu filho jamais vai esquecer esse momento que você marcou a vida dele. Não com um PlayStation, não com um tênis de marca, não com uma roupa de marca, não com dinheiro, não com carro. Ele vai se lembrar das marcas que você deixou no coração dele pelas tuas atitudes e pelas suas ações, demonstrações inequívocas de amor. Preparar os filhos para a vida. Nós não preparamos os nossos filhos para nós. Nós não preparamos os nossos filhos para nós. Nós preparamos os nossos filhos para a vida. Os pais devem agir como a águia, que na hora certa sacode o filhote, arranca o filhote do ninho, empurra-o para os desafios da vida. Vai ter um momento que eles vão ter que sair. Agora, como é que esses filhos estão saindo do ninho? Como é que esses filhotes estão saindo do nosso ninho? O Jornal Popular, na década de 80, soltou uma pesquisa em que disse que as maiorias dos moços e das moças estão subindo para o altar, sem referência de pai e sem referência de mãe. Triste isso, né? Uma pessoa que sobe ao altar e não tem na vida uma referência de pai, uma referência de mãe. Então nós precisamos ter essa certeza, essa convicção que nós precisamos preparar os nossos filhos para a vida, para a vida. Eu pelejei com a Ederlaine para a gente comprar um apartamento um pouco melhor. Falou, vamos comprar aqui, para que os nossos filhos, nesse período de transição, eles tenham um pouco mais de conforto. Porque a gente tem convicção que daqui a pouquinho vai ficar só eu e ela dentro desse imóvel. Ele vai sair desse conforto, vai morar, não estou dizendo isso, viu, Samuel? Mas vai morar, se encontrar alguém, na hora que encontra um amor da vida, uma paixão, né? Alguém que eles vão dividir a caminhada, vão morar num 2 quartos, num lugar mais simples, mais, entendeu? Que eles querem, vão tocar a vida deles. Então é o período em que nós gastamos energia. E como eu disse, nós temos que empenhar, porque é treino. É treino. Isso requer de nós atenção
e cuidado. Nós precisamos preparar os nossos filhos para a vida. Lançarem alvos certos, nós falamos sobre isso aqui. Um guerreiro, ele não desperdiça as suas flechas. Ele as lança para longe, mas em alvos certos. E os pais devem criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais devem amar a Deus. Os pais devem amar a Deus e inculcar nos filhos esse mesmo amor. Esse mesmo amor. Os nossos filhos não devem ser troféu da nossa vaidade pessoal. Não deve ser troféu da nossa vaidade pessoal. Mas nós devemos preparar os nossos filhos, meus irmãos, para serem vasos de honra, para serem usados por Deus na sociedade e também no seu reino. Quantos nesta manhã estão compreendendo esta palavra? Filhos não são para a nossa vaidade própria, mas nós devemos preparar os nossos filhos para serem vasos de honra, para a glória do Senhor, vasos nas mãos do Senhor. Relacionamento entre pais e filhos. Nós estamos caminhando pela lição. O pai, ele não pode abusar dos filhos. E aí nós encontramos algumas recomendações e algumas exortações na palavra de Deus sobre relacionamento entre pais e filhos. Nós encontramos exortações negativas e exortações positivas. Vamos ler as exortações negativas. Quais são? Exortações negativas. As positivas, vamos lá? Cada filho é uma pessoa. Cada filho é uma pessoa. Vamos comentar aqui um pouco sobre essas exortações negativas. Como eu disse, o pai não pode abusar dos filhos. Ele não pode usar de abuso e nem ser uma pessoa condescendente com os seus filhos. Ele tem que conduzir os filhos com disciplina. Com disciplina. Eu disse aqui com encorajamento, mas com firmeza. Com firmeza. Com firmeza. Em Efésios capítulo 6, versos 4, nós já lemos aqui: não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, cada filho é uma pessoa peculiar, que precisa ser respeitada na sua individualidade. Cada filho, ele tem um DNA diferente e precisa ser respeitado na sua individualidade. Excesso de proteção. Os pais que tentam manter os seus filhos sempre debaixo das asas, isso é excesso de sempre ali por perto, debaixo das asas, não é? Isso é excesso de proteção. Isso impede que os filhos sejam preparados para as adversidades da vida. Às vezes dói, às vezes machuca, às vezes dá trabalho, mas deixa, porque ele vai crescer, ela vai amadurecer. Faz parte. Favoritismo.
nada pode ser mais prejudicial aos filhos do que os pais preferirem um em detrimento do outro. E demonstrarem isso. Nós temos um exemplo disso na Bíblia. Quem sabe? Isaac e os pais. Isaac e Rebeca. Deu o que deu. Até hoje. Um preferia um, outro preferia outro. E para a gente ganhar tempo, você pode ler sobre isso, entender que cada filho tem uma singularidade, que cada filho é diferente do outro. Cada filho, ele recebe as impressões de amor diferente do outro. E ele também demonstra afetividade diferente do outro. Como tem aquele livro, As 5 Linguagens do Amor para Marido e Mulher, para casais, o mesmo autor escreveu um livro chamado As 5 Linguagens de Amor para as Crianças. Eu indico para você, se você ainda não comprou, que você compre esse livro. Você que ainda está com crianças e adolescentes. As 5 Linguagens de Amor para Crianças, de Gary Chapman e Ross Campbell. Pais descontrolados. Os pais provocam a ira dos filhos quando não temperam disciplina com encorajamento. Disciplina sem encorajamento produz filhos revoltados. E encorajamento sem disciplina produz filhos mimados. Já viu aquela história do filho que chega em casa todo alegre e diz para o pai: pai, eu tirei 9 em matemática. Todo feliz, todo alegre. Pai, eu tirei 9 em matemática. E o pai nem muda a cara. E diz: quando é que você vai tirar um 10? O filho vai achar que ele nunca vai agradar esse pai. Ele nunca vai agradar esse pai. Então nós devemos amar os nossos filhos não apenas pelo desempenho. Não ame os seus filhos apenas pelo desempenho deles. Ame os seus filhos por quem eles são. Pais que não reconhecem as diferenças entre os filhos. Cada criança é um universo único, com capacidade diferente e diferentes reações diante das circunstâncias. E quando o pai compara um filho com o outro, ele está exigindo que os filhos pensem, falem, sintam e façam tudo da mesma maneira. Isso é impossível. Você querer enquadrar tudo num projeto, num modo de ação. Cada um deles é diferente. Comunicação. Existem lares que os filhos não têm acesso aos pais. Você sabia disso? Existem lares em que os filhos têm dificuldade de estabelecer uma comunhão com os pais. Eu tive um amigo, por exemplo, que ele, quando queria falar com o pai, pastor Jonas, ele falava com a mãe. Ele dizia: mãe, fala pro pai que eu preciso de 50 reais. Aí a mãe chegava no pai e falava: marido, o seu filho precisa de 50 reais. Aí ele falava para a mãe: agora eu não tenho. Aí ela chegava: meu filho, seu pai disse que agora ele não tem. Você esperar. Depois as coisas melhoraram. Mas eu cheguei ali nessa fase. Não tinha acesso. O seu filho tem acesso
a você? Você que é pai, você que é mãe, o seu filho tem esse acesso, tem essa acessibilidade com você. Ele pode chegar e conversar com você qualquer coisa. Você estabelece essa condição para ele. Você abre para ele esse leque de comunicação. Comunicação é fundamental no nosso relacionamento com os nossos filhos. Porque depois aí o pai vai chorar. Chorar como Davi chorou. E chorou tarde. Chorou muito tarde. Vai chorar porque deixaram de conversar, deixaram de perdoar, deixaram de restaurar relacionamentos quebrados. Por falta dessa falta de acessibilidade, existem muitos filhos que não conversam com o pai. Pais que não têm a presença dos filhos, porque lá atrás o filho não teve esse acesso, não teve essa condição. Pais violentos. A violência verbal e física é hoje uma das realidades mais chocantes da família. Violência verbal. Violência verbal é aquilo que você fala e parece um tijolo. Alguém diz que é palmatória verbal. Você fala e a sua palavra destrói a pessoa, coloca ela lá embaixo, no chão. Quantas pessoas destruídas, quantos filhos machucados, feridos por causa de uma palavra de um pai e de uma mãe. Que no momento em que você teria que treinar, no momento de treinamento, quando você tinha que exercer o seu papel, você se deixou dominar pela ira e você deixou escapar uma palavra que feriu o coração e a alma daquele filho, daquela filha. E quantos filhos assim? Violência verbal e violência física. Hoje é uma realidade chocante da família. Sem falar do abuso sexual, do cárcere emocional, espancamento, ações que achatam a autoestima dos filhos, ameaças e maldições. Tem pais que amaldiçoam os próprios filhos, não é? A Iderlaine tem uma conhecida ali que a mãe disse para ela: você nunca será mãe. Como que pode uma mãe falar isso para a filha? Que a filha nunca será mãe. E aí a dificuldade da vida, da pessoa de casar, de se relacionar, porque tem uma palavra empenhada. Pais é autoridade espiritual. Quando você for proferir uma palavra para o seu filho, peça graça a Deus, peça a orientação de Deus e profira palavras de bênção. Se não for de bênção, fique calado, vai orar, vai chorar, vai pedir para Deus orientação, graça do Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Mas quando você abrir a boca para proferir uma palavra para o seu filho, que seja bênção, que seja palavra de crescimento, que seja palavras que vão nortear a sua vida e o seu coração. Quantos podem dizer amém por isso? Exortações positivas. Cuide da vida física e emocional dos seus filhos. Cuide, é responsabilidade. Cuidar do seu filho. Está com dor de cabeça, está com febre, está com isso, leva ao médico. Dê atenção, seja atento aos sinais que os seus filhos lhe dão. Preste atenção na fala dessa criança, nos sinais, no comportamento dessa criança. Cuide da vida física e emocional dos seus filhos. O pai e a mãe conhecem o filho. Chega sempre alegre, sempre feliz. Um dia chega triste da escola, alguma coisa aconteceu. Chega calado, não fala nada, alguma coisa aconteceu. Vai atrás. Vai na escola, vai no colégio, procura saber o que foi que aconteceu com essa criança. Está sempre na sala, está sempre brincando, está sempre por ali. Daqui a pouco se recolhe. Fica escondido, amuado no quarto. Não quer comer nem beber. Alguma coisa, sinal vermelho. Preste atenção na saúde física e na saúde emocional do seu filho. E se coloque como um provedor, como alguém que está ali, para que ele possa sentir confiança em você.
A palavra grega equitrefo, isso mesmo. Depois os teólogos me ajudem. Significa nutrir, alimentar. É a mesma palavra que aparece na carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 29, que Paulo escreve dizendo: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta como o Senhor da igreja. Aqui ele está falando sobre o relacionamento de marido e mulher, que o marido deve amar a sua esposa como a si mesmo. Como a si mesmo. E João Calvino traduz essa expressão assim, dizendo: sejam acalentados com afeição. E o William Hendrickson diz: tratai deles com brandura. Gente, essa é a grande verdade. Os filhos precisam não apenas de roupas, de remédios, de teto, educação, mas também de afeto, amor e incentivo. Meu filho, você pode, você é capaz. Você é capaz. Existem momentos na vida que você vai ter que dizer para o seu filho. Ele vai tirar uma nota baixa, vai ter um problema, vai enfrentar uma dificuldade. E ele, o que mais vai precisar de ouvir de você, como pai, como mãe, é uma palavra de incentivo. Meu filho, não é porque você tirou 5 que você não vai ser um bom aluno, que você não vai crescer. Papai acredita em você, você é inteligente, você é capaz. E vai nutrindo essa palavra no coração do filho. Um dia, quando eu pensei que ia ser desempregado, depois de 3 anos de casado, uma palavra positiva da minha esposa me alimentou, me agigantou. O patrão dizia: você vai ser mandado embora, o meu gerente imediato. Cheguei para ela triste, ela chegou em mim e disse: o que está acontecendo? Eu abri meu coração e ela disse: não, eu acredito em você. Você é capaz, você é um excelente profissional. Tem a voz mais bonita do Brasil, quiçá do mundo. E eu acreditei naquilo, aquilo caiu no meu coração, entendeu? Rapidão, caiu no meu coração e eu falei: nossa, então e aquilo lá, e aí de repente virou a página, virou um negócio. Da melancolia, da tristeza, do fracasso, de repente a janela da esperança se abriu com a palavra dela plantada no meu coração: eu acredito em você, você pode, você é capaz. E outra, eu estou junto com você. Muitas vezes o filho quer ouvir isso do pai: meu filho, aconteceu isso, você perdeu, você machucou, aconteceu coisas imprevistas na sua vida, mas conte comigo, eu estou com você. Pega na mão dele e diz: eu estou com você. É no caminho, pelo caminho e no caminho, o filho olhando para você, tendo o seu apoio, a sua força, a sua mão ao lado. Agora o filho erra, o filho fracassa, vem os desabores, acontece alguma coisa imprevista e você expulsa ele da sua presença. Você diz palavras que achatam o seu coração, a sua moral, a sua autoestima, e aí ele se vê só, abandonado na vida. E que o filho mais precisa é a presença. Fica comigo: presença. Presença. Pais conscientes da responsabilidade. A palavra-chave aqui é caminho. Caminho significa o quê? Estilo de vida. Repita comigo: estilo de vida. Agora, esse estilo de vida pode ser um estilo de vida santo e pode ser também um estilo de vida profano. Qual é o estilo de vida que nós estamos imprimindo no coração desta criança? É um estilo de vida santo ou um estilo de vida profano? Nós estamos inculcando nele, trazendo para ele mais Deus, mais da palavra, mais do reino, mais do sagrado, mais daquilo que é bendito, daquilo que é honrado, ou estamos trazendo para essa criança aquilo que é supérfluo, aquilo que é efêmero, aquilo que é mundano, aquilo que não alimenta, aquilo que não edifica? Estilo de vida. Estilo de vida.
Quando nós falamos para o nosso filho, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é estilo de vida. Pais inspiradores. O apóstolo Paulo escreve dizendo: sejais meus imitadores. A palavra imitadores no grego é mimetai, de onde vem mimetismo, mímica. Ou seja, você ensina aos filhos não apenas pelo que você diz, mas sobretudo o que você faz. Os filhos aprendem primeiro pelo exemplo, depois pela doutrina. Albert Schweitzer, um grande pensador alemão, disse isso. Está lá. Afirma que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única eficaz. Não tem outra. É exemplo, exemplo e exemplo. Essa é a receita. Um pai de verdade é a semelhança de um espelho. Repita comigo essa afirmação. Ele não fala. Ele faz o quê? Demonstra. Ele não grita. Ele faz o quê? Revela. Por quê? Todos juntos, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Fique de pé, por favor. Os nossos filhos veem mais as nossas vidas do que escutam palavras. Se a vida dos pais não forem retas diante do Senhor, os pais terão dificuldades nessa tarefa de ensinar, de preparar para a vida. Os pais precisam andar na luz e viver de forma íntegra. Só assim poderão ser exemplos para os filhos. Que o Espírito Santo e a Palavra de Deus continue capacitando a mim, a Ederlaine e a você que é pai e mãe, a cuidar dos seus filhos, a conduzir os nossos filhos para o reino dos céus, na formação de uma geração que serve ao Senhor. Hoje nós estamos aqui e quando partirmos teremos a certeza que eles estarão aí. Esse é o maior legado. Se o Senhor Jesus não tardar voltar, a nossa grande responsabilidade é exatamente essa, de não estarmos mais aqui, mas termos a certeza de que eles estarão aqui, orando, cantando, pregando a palavra, ensinando, servindo ao Senhor com alegria, e nós nos encontraremos na eternidade, na presença do Senhor para sempre. Esse é o maior legado que um pai deve deixar para o filho, o legado da eternidade, o legado da glória de Deus, o legado do reino de Deus na vida dos seus filhos. E todo filho que é amado, todo filho que é honrado, todo filho que recebe esse aconchego, quando ele cresce, a lição fala isso, nós não entramos aqui, não detemos-nos aqui, mas a lição fala que aí os filhos não terão dificuldade de honrar esse pai. Essa filha não terá dificuldade de honrar essa mãe, porque o processo, teve tanto amor no processo, teve tanta entrega no processo, teve tanta lágrima no processo, teve tanto cuidado no processo, e ela sabe identificar que ela chegou onde chegou, porque o pai e a mãe pagaram um preço. E quando os pais já estiverem velhos, ele vai retribuir com atenção, vai retribuir com carinho, com afeto, tudo aquilo que ele recebeu.
Vamos orar, meus irmãos. São tantas coisas para falar, tantos assuntos, pastor Samuel. E a gente tem que focar aqui em algumas coisas apenas. Tem a história da gamelinha, né? Que os pais, o filho via os pais tratando o avô com indiferença. O avô já com Alzheimer, e aí não tinha dificuldade de comer, e comia lá no fundo da casa, né, numa gamelinha de madeira, né, esparramava a comida por tudo que é tipo de lugar, e eles nunca viram o avô sentado na mesa da família. Aí um dia os pais chegaram e viram o menino mexendo com um negócio de pau, e perguntaram: meu filho, o que você está fazendo? Estou fazendo uma gamelinha para quando eu crescer vocês comerem neles também. A ficha caiu, e eles trouxeram aquele homem já velho, trôpego, já todo tremendo, já fora da sua consciência, mas colocaram ele ali na mesa, colocaram um prato, como todo mundo servia no prato, a mesma colher, e começaram a servir aquele homem na boca, e às vezes a comida esparramava, mas eles começaram a exercer, a praticar, ainda em tempo, caridade, misericórdia, atenção e afeto. Meus irmãos, é isso que nós temos que deixar para os nossos filhos. É esse exemplo, esse legado. Você planta e você colhe. Vamos orar. Coloque a mão na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, se tiverem, e faça a sua oração aí, a sua oração individual, de tudo aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração nesta manhã, para que você esteja sendo realmente um instrumento nas mãos de Deus, e que você coloque nas mãos do Senhor. Talvez você esteja aqui se cobrando muito, né? Mas não se cobre, ou não deixe que sentimento de culpa alojem o seu coração. Mas nesta manhã, nós temos como referencial Deus como Pai, e Ele nesta manhã está aqui para nos capacitar a amar os nossos filhos como Ele nos amou. Pai, muito obrigado nesta manhã. Te louvamos pela Tua palavra, Senhor, aplicada aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Faça de nós, ó Pai, promotores, Senhor, na nossa casa, pacificadores do reino, promotores do reino na nossa família e principalmente no coração dos nossos filhos, da nossa geração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.